Está no ar o Pop Art, programa de cultura, entretenimento e comportamento que vai ao ar todas as semanas aqui no Bocão News. E nesta sexta-feira a gente conversa com o escritor Franklin Carvalho, que ganhou o Prêmio Sesc de Literatura 2016 com o romance Céus e Terra. Enquanto a minha fama crescia, eu procurava esquecer todos os anos de devoção que me aguardavam. Chegaram a dizer, nos arredores da cidade, que qualquer viajante podia me invocar nos momentos de perigo, desde que portasse uma cabeça de alho. Outros, mais inspirados, usavam para sua proteção patuás, que nada mais eram do que saquinhos de couro costurados de fora a fora, e dentro deles, conservada no sal grosso, uma cabeça de galinha, coisa que antes era desprezada no abate. Bom, Franklin, aqui na orelha do Céus e Terra, né, diz que o livro conta a história de 3 mortes. Aí eu queria que você explicasse um pouco isso e sobre o que é Céus e Terra, o que você traz aqui pra gente nesse romance de estreia. Bom, esse livro ele tem sido elogiado como um livro lindo, e estou gostado disso. A gente tem feito um sucesso com as pessoas na internet e tem viajado e vamos viajar mais esse ano. O Céus e Terra, ele nasceu de algumas experiências que eu tive com pesquisas de religião e também com vivências minhas do interior da Bahia, geralmente envolvendo mitos que as pessoas constroem a respeito de morte, do que é o outro mundo. Então eu pensei, como é que eu vou fazer um romance, uma ficção que trate disso? Comecei a criar a história de um menino, é a história de uma criança que morre no começo do livro, isso posso ser contado sem ser spoiler. Então ele vai aprender depois de morto esse menino como é que acontece depois na outra vida. Ora, se você sair pela rua perguntando o que acontece na outra vida, vão haver 1000 versões do que acontece, 1000 outros mundos, 1000 mitos, e é isso que ele encontra pelo caminho. Uma pluralidade de lendas que o Brasil tem sobre isso. O povo brasileiro ele é muito religioso, e além da religião que cada um tem, as pessoas ainda acreditam em outros mitos. Temos ao mesmo tempo uma confusão e um desejo de acreditar em outras coisas. E esse debate que o livro enquadra. O que acontece na outra vida, ou o que a gente pode esperar. E eu propus uma solução no final que não é ligada à religião. Já vem de observação que eu fiz de um ponto de vista científico. As estrelas também morrem, todo no universo morre, tudo se transforma. E aí vem dar uma resposta porque é poética. Sim. Então não é um livro que pega algumas coisas de biografia, de mortes que eu vi, é um livro que pega alguma coisa de pesquisa, mas é um livro sobretudo poético. Por isso que virou um livro lindo, como as pessoas têm dito na internet. Entendi. A gente estava até conversando assim no início, antes da entrevista, né, que o brasileiro acredita em muita coisa e que essa questão da religiosidade e de acreditar em feitiço, em sobrenatural, é também muito presente assim no interior do Brasil e no interior do Nordeste. Você veio da cidade de Jaraci, que está retratada aí no livro. Aí eu queria saber de você, assim, qual a relação que você mantém hoje com a sua cidade natal, se é que você mantém? Ela transcende essas experiências ou essas observações que estão no livro? Bom, eu saí de minha cidade, de Jaraci, para morar em Salvador com 14 anos. E claro que eu fiquei fascinado com tudo que a cidade grande oferece e fiz um livro de contos em 2004 que se passava aqui. Sim. Depois eu senti a necessidade de voltar para essas origens, porque eu queria inclusive pesquisar mesmo. E fiz o Encorado, que é um conto que foi publicado em separado. Fiz um romance que ficou guardado e fiz Céus e Terra, que eu resolvi colocar no concurso, Prêmio Sesc, e ele ganhou. Depois do Encorado, eu achei que minha fonte de inspiração é o interior. Eu volto na minha cidade uma vez por mês, pelo menos, às vezes 2 vezes. Quando tenho férias, eu tenho voltado para lá, e não só para ficar na parte urbana da cidade, para ir para o mato mesmo. Temos uma serra que é maravilhosa. Eu coloquei algumas fotos dessa parte rural lá na internet. Então, é uma fonte inesgotável. A política do interior, o convívio das pessoas, a vida pessoal. Eu converso com idosos lá e ouço histórias que dá para fazer muito mais livros. Sim. Então, eu sempre vou retomar isso aí. Com relação à religião das pessoas, se você for observar, as pessoas religiosas, tipo padres, os médiuns espíritas, os pais de santos,
eles têm uma crença religiosa que é muito segura e que não tem tanto medo, que cada líder religioso, cada personalidade religiosa é muito segura do que pensa, do que projeta sobre o futuro, do que projeta sobre a morte. Mas as pessoas comuns, elas geralmente não têm muita definição e elas acabam ficando com confiança, com crédito em todas as entidades, em todos os santos, e ao mesmo tempo com medo em todas as entidades e todos os santos. O brasileiro é ao mesmo tempo muito crente e muito medroso. E acho que as pessoas assim do interior têm uma maneira muito própria de professar suas crenças, né? Eu mesmo, que sou do interior da Bahia também, de um município bem pequeno, ao ler o livro, eu senti uma familiaridade muito grande assim, com a maneira de as pessoas falarem e com a religiosidade, a forma como elas pensam, religião, como elas encaram a vida também, a morte. Isso parte também dessas experiências, de algumas experiências que você teve durante a infância, durante a adolescência ali em Araci? Sim, Guilherme, eu até tinha preocupação em falar sobre isso, porque existe aquela coisa de dizer, você não pode ser tão autobiográfico, já que você está fazendo um romance de ficção. Mas eu peguei aquelas histórias e contei de outra forma, né? Então, é inevitável que o autor ele pegue as histórias da vida dele e coloque no livro, em todos os livros que ele for fazer, né? Mas o importante é que o autor filtre essas histórias, que ele reelabore essas histórias. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Isso é uma coisa que me levou a refletir, me levou a pesquisar, inclusive, sobre morte. Perdi amigos também durante a infância. Mas eu prometi para mim, quando comecei a trabalhar, que não seria um livro de desabafo e não é, de fato, né? É um livro de elaboração, de superação, né? E, inclusive, de contar sobre as perdas que os outros tiveram. É um livro que fala de viúvas, por exemplo. Ora, ser viúva no sertão é um desafio para aquelas mulheres. E eu conto aqui como mulheres de lá daquela região se unem umas às outras para se ajudarem. Que, na verdade, acontece no sertão, pode acontecer na cidade grande também, talvez na Arábia, talvez na Itália, em Portugal, na França. Enfim, essa rede de solidariedade que acontece. Então, é um livro que parte de histórias de perca e que vai para a história de superação. E não é ficar no lamento, nessa fragilidade que a morte traz também, né? Mas superar. Acho que é talvez aquilo que Graciliano Ramos dizia, se eu não me engano, que escrever sobre aquilo que você conhece e que tem familiaridade ou que se interessa mais ou que te toca mais. Você falou aí durante um momento sobre o Prêmio Sesc, né, de Literatura de 2016, que o livro ganhou e que você escreveu o original, concorrendo com vários outros autores iniciantes brasileiros. Eu queria saber como é que foi esse processo assim, de se inscrever no prêmio e de escrever o romance também. Você, de alguma forma, quando estava escrevendo, já pensava em escrever algum prêmio ou não? Ou isso surgiu assim quando o romance já estava pronto? Olha, eu tenho uma experiência de já ter publicado 2 livros e ter dificuldade de circular esses livros. Porque não adianta a gente ter 1000 exemplares guardados em casa e às vezes você procura uma livraria, as livrarias não querem vender, são poucas que se dispõem a vender autores inéditos. Inclusive, eu quero até aqui lamentar o fechamento de uma livraria que fazia isso, que é a Livraria da Rodoviária. Sim. É uma livraria extremamente importante para a cidade de Salvador. Eu acho até que talvez a prefeitura, o governo do estado pudesse fazer alguma coisa para colocar um posto de venda de livros ali na rodoviária. Porque as pessoas passavam, compravam e levavam para o interior os seus livros de autores baianos, enfim. E quando ela chegou hoje em Alagoinhas, em cidades menores até, é difícil encontrar livrarias, né? Então, esse era um ponto-chave para a distribuição de livros, né? E eu vi essa dificuldade toda e dizia, olha, eu coloquei dinheiro meu em lançamento de livro e depois eu fiquei com uma certa quantidade para vender. Disse, agora só vou publicar se for com outra estratégia de saída. Então, concorri ao Prêmio Sesc 2 vezes. Uma com romance, que não venceu, e eu guardei e fiz esse Céus e Terra, que foi aprovado agora, ganhou 790
concorrentes no Brasil todo, eu não sei exatamente, mas foi algo em torno disso, na categoria romance. E agora meu desafio, com o sucesso que ele está tendo, é lançar uma segunda obra, que já está praticamente pronta, que é aquele romance que eu fiz primeiro, que ele não foi aprovado, mas que eu volto para ele, faço mudanças, e eu acredito muito nesse trabalho, que ele é muito poético, muito, muito lírico. Esse novo romance você reescreveu, se tornou a escrita mais madura? Como é que foi, assim, como é que foi esse processo de revisão? Olha, uma das coisas interessantes da literatura é o que você não coloca no livro. Às vezes é difícil você cortar até páginas inteiras, e páginas que estão bem escritas. Não é que elas estejam mal escritas, é que elas não estão se encaixando no restante das coisas. Então, eu comecei a criar um arquivo chamado Arquivo Sobras. Eu retiro uma página, coloco no arquivo à parte e posso usar depois. Até uma história pequena que eu contei no meio de outras, mas que poderia cansar a leitura, porque é melhor enxugar. Por sinal, eu tenho um chamado para revisar livros de pessoas novas, e na medida do possível eu pego autores novos para dar um palpite, dar uma opinião. E eu estou recomendando isso, olha, não coloque muito personagem se você não tem função para eles. Não precisa botar o nome do personagem, Maria Estela Afonso Aquino, se você não vai falar dela muito, nem descrever muito o personagem, que você não vai trabalhar depois. Então, assim, eu fiz chama lipoaspiração, Não chega a ser uma lipoaspiração, não, mas talvez uma drenagem linfática, uma coisa. Tirar os excessos, aquilo que tirar o serve, excesso, porque o primeiro trabalho é você colocar todas as coisas no papel. E o segundo é você ordenar e desbastar, como fala, desbastar o livro. E por falar em mercado, você estava falando da dificuldade que você tinha como autor independente de vender o livro, de se inserir no mercado. Como é que você vê esse mercado hoje em dia? Eu acho que é um problema um desafio que vários outros autores iniciantes enfrentam, assim, que é de bancar a própria publicação ou de chegar a uma grande editora, que são muito restritas, assim. Como é que você enxerga esse desafio hoje em dia, assim, de se lançar como escritor, de se inserir no mercado, de se tornar conhecido, de ganhar leitores? O pior de tudo é que você cria um círculo vicioso, Porque se você não chega numa grande editora, às vezes as grandes livrarias não querem pegar de editoras pequenas. E aí você não tem visibilidade, e aí também para você concorrer a prêmios de livros prontos. Porque o Prêmio Sesc, ele pega livros manuscritos, ou manuscritos originais, Sim. Que não foram publicados. E isso é maravilhoso, é uma iniciativa incrível. Mas os outros prêmios são quando o livro já está pronto. E às vezes nem esses prêmios contemplam livrarias ou editoras pequenas. Mas são desafios que os autores brasileiros já conhecem. Na verdade, é algo que é escandaloso, porque os governos já sabem disso. Mas não se tem feito iniciativas isso. O que tem acontecido é que os escritores são muito raçudos. Então tem gente que publica, vai para recitais, vai para as escolas, os autores organizam alguns recitais conjuntos. Então as pessoas não param por causa disso. O que me chamou a atenção um dia desses, que eu fui no debate, que alguém levantou a ideia, a colocação que eu já fiz aqui. Não tem como o povo comprar livro se não tem loja para vender livro. Se você fecha livrarias, e se banca de revista não vendem livros, se você chegar numa cidade como a minha, Araci, você não tem nem onde comprar revista em quadrinhos. No dia de feira vem uma barraca lá que vende revista em quadrinhos ou livro para crianças. Você acha que o preço também no livro poderia ser mais acessível? Você acha que influencia em alguma coisa? Eu acho que é tudo uma cultura, porque, por exemplo, minha cidade tem biblioteca. É uma das raras cidades que tem biblioteca. Mas não tem um funcionário que empreste, que possa pegar as crianças, levarem para casa e trazerem depois. Às vezes as casas têm livros também que chegam, os pais não deixam os filhos tocarem no livro para não estragar. Então, assim, a dificuldade é acesso. E às vezes as escolas recebem livros, mas não passam para os alunos. Eu acho que as pessoas deveriam dizer assim, olha, livro não pode ficar parado, tem que circular. Inclusive com relação a essa coisa do mercado, tá? Eu acho que mais complicado no Brasil seria o fato da gente ter uma censura, como já aconteceu, espero que não volte a acontecer, com relação a temas ou coisas que não podem circular ou combater
determinado tipo de literatura, ou privilegiar uma em detrimento de outra. Inclusive, num evento literário que você participou no exterior, houve uma notícia assim na internet, no site, dizendo que os pais muitas vezes têm medo, né, de quando os filhos começam a se interessar por leitura. Justamente isso, assim, acho que seria mudar mais a cultura do que necessariamente dar mais poder de compra ou baratear o livro, enfim. Eu acho que tem dois tipos de pais, os que eu vejo mais tipicamente hoje. Um menino, inclusive, falou assim, eu disse, olha, você quer levar esse livro, história em quadrinhos? Ele falou assim, quero. Seu pai permite que você leia quadrinhos? Ele falou, meu pai quer que eu leia qualquer coisa desde que eu leia. Então as pessoas querem que os filhos leiam qualquer coisa e aí dão livros grossos do Harry Potter e tal. A publicação brasileira está concorrendo com tiragem de 1.000 exemplares, quando os grandes sucessos internacionais vendem em supermercado, em lojas de departamento, às vezes tiragens aí de milhares de exemplares. Assim, não vou nem questionar a qualidade disso, né? Mas é uma luta desigual, né? E tem esses pais que empurram porque querem que o filho leia qualquer coisa e tem os pais que acham estranho que o filho esteja lendo, né? E que não incentiva, não vê aquilo como um ganho. Então, assim, faz-se um churrasco, vão-se todas as crianças, vão todos os pais, e a criança que está com o livro ali, ela é até vista como um gênio e tal, mas é anormal, entre aspas. É um animal estranho ali no ambiente. É um animal né? estranho, que é elogiada, mas não repercute, assim, não sei, olha... Inclusive, eu acho que os pais têm essa dificuldade de dizer, olha, filho de fulano está lendo, você devia fazer isso também, viu, menino? Mas as pessoas não sabem como lida com esse fator estranho. Inclusive, uma coisa interessante que você falou é da questão dos livros estrangeiros, né, que competem com os autores nacionais. Acho que é um dos poréns do mercado também, né, dessa enxurrada de livros estrangeiros que a gente vê hoje, com centenas de milhares de cópias aí vendendo em todos os lugares, enquanto que o autor nacional a gente vê lá no fundo da livraria ou em um lugar fora do destaque, assim. Também raramente está ali naquele stand, na entrada, na porta da livraria física. O mercado tem regras que a gente nem suspeita, assim. Como eu coloco o seu livro para expor na livraria? Como é a negociação que eu faço com você ou com sua editora para que seu livro fique em evidência? Quanto tempo eu vou deixar no estante mais alta ou mais mostrada, mais exibida? Quanto tempo ele vai ficar lá? Quanto tempo ele vai para o canto da livraria? Tudo isso é negociado, tudo vira comércio hoje em dia, né? Só para citar um exemplo aqui, tem uma autora que gosta muito de Clarice Lispector, que é a Simone Paulino. Ela esteve agora com a gente em Paris. E ela, querendo convencer as pessoas a ler Clarice Lispector, ela botou o nome do livro dela chamado Como Clarice Lispector Pode Mudar a Sua Vida. Que é uma estratégia de fazer um livro sobre uma autora brasileira de grande valor, fazer com que ele pareça um livro de autoajuda, né? Quando você coloca como Guimarães Rosa pode mudar a sua vida, você atrai um público que está acostumado a querer mudar a vida através de um livro. Do livro. Todos os livros mudam a vida, né? Céus e Terra muda a vida das pessoas. Sim. Mas ele não tem isso como Céus e Terra vai mudar a sua vida. Ele não é vendido dessa forma. Não é dessa forma. A literatura não tem essa pretensão de ser tão direta. Eu não falo aqui das pesquisas científicas que eu fiz sobre a morte. Eu faço sugestões. A literatura é para sugerir. Né? Então, as pessoas estão acostumadas, querendo talvez coisas que sejam mais simples, mais imediatas e mais inofensivas. Por isso que para alguns pais, um Machado de Assis pode ser ofensivo, pode ser preocupante, né? Talvez um mágico com a varinha de condão não seja, né? Porque a televisão fez um filme, porque está passando um filme no cinema, então é inofensivo, né? Assim, se eu coloco um livro diferente de um autor que discuta amor, solidão, temas mais difíceis, nossa, talvez seja complicado para as pessoas encararem. Uma outra pergunta, eu li num post no Facebook que você fez, você fala um pouco assim de Antônio Torres, do Essa Terra, né, que é um romance dele que impactou muito assim na sua vida. Eu queria saber de você qual a sua relação com
com Antônio Torres, né, que também escreve assim, sobre o sertão baiano, nordestino, e também com os outros autores baianos e brasileiros aí que estão escrevendo agora. Pois, o Antônio Torres, tem uma admiração muito grande por ele. Essa Terra, eu conheci já com 16 anos, hoje eu tenho 48. Eu até achava, naquela idade, que seria muito difícil encontrar gente que escrevesse sobre o sertão, né? O outro livro que eu conheci naquela época sobre o sertão foi de Emiliano José, que é o Capitão Lamarca, sobre o capitão da guerrilha Lamarca, cuja história se finalizou aqui na Bahia. E eu fiquei muito inspirado com aquilo. Eu disse, olha, um dia ainda vou escrever sobre esses mandacarus, sobre essas coisas aqui, e pesquisar essas histórias, né? E por aí vai, tem Calazans Neto, tem outros autores que não são necessariamente ficção, que se debruçaram sobre o sertão. Eu tenho muito amor por essa paisagem. Eu acho que um dia eu posso deixar de, sei lá, fazer um livro sobre história que se passa em Paris, na Itália, em qualquer lugar, em Nápoles, em que for. Mas eu vou estar muito ligado a esses autores. Voltei agora, ano passado, a ler o Graciliano Ramos, obras que eu não tinha lido, a Raquel de Queiroz. Enfim, são histórias que vão durar para sempre, porque tratam de dramas das pessoas que vivem com uma casa, com um lugar de sentar, uma cadeira, um sofá, uma mesa e uma fonte de luz, que seja uma vela, um candeeiro ou uma lâmpada. Agora já tem lâmpada em algumas cidades. Mas essas pessoas vivem dramas, têm histórias fantásticas. Eu ouvi agora uma história de uma viúva que, eu não sei se eu posso contar, resumidamente. Pode contar. Ela era casada com um homem, morava um cara, porque no sertão também, culturalmente tem essas coisas. Ela era casada com um homem, morava na família desse homem, na terra da família desse homem. Esse homem morreu e a família maltratou essa mulher. Ela então pediu ao pai dela que levasse para a casa dele, de volta. Ela tinha 4 crianças. O pai pegou essa mulher com as 4 crianças e não levou para casa. Levou para uma casa abandonada que ele tinha no meio do mato, num lugar ermo, distante. Colocou ela com as 4 crianças para morar naquele casarão, que toda a população dizia que era assombrada. Então fica essa viúva morando nesse casarão, com várias portas, vários quartos. E o pai fala para ela, olha, você ainda é moça, você é muito bonita, e pode ser que sua honra seja contestada por você estar morando nesse casarão. Vou te botar uma irmã sua para morar com você. Só que a irmã é esquizofrênica. E essa irmã tinha visões. Agora imagina, essa senhora, viúva, com 4 crianças, num ambiente que nem um vaqueiro queria entrar, porque os vaqueiros apostavam quem tinha coragem de entrar no casarão, e ninguém tinha coragem. E ainda chega mais uma pessoa para morar ali naquele lugar. E aí, essa história que me foi contada tem 1000 desdobramentos, né? Tem disputa de terra, né? E se passa num lugar simples, né? Eu não preciso ter muitas riquezas, carruagens para contar uma história, né? E se alguém quiser depois até adaptar para fazer um vídeo e tal, pode contar isso como história na Inglaterra, como história na China. O importante é que a vida das pessoas está ali. Um mundo parece ser simples, mas ao mesmo tempo é um universo muito, muito rico, né, a ser explorado. A ser explorado, todo o universo. Na verdade, a gente escreve sobre as pessoas. Se as pessoas estão aqui no Rio de Janeiro, as histórias são muito parecidas. Drummond que dizia, né, as existências são poucas, carteiro, ditador, soldado. Então você acaba sendo ou uma dessas 3 coisas, ou, sei lá, um repórter. Bom, Franklin, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa, na nossa estreia, e muito boa sorte e sucesso aí com o seu livro e com os próximos, né, que virão, com certeza. Certo, eu já estou encaminhando o próximo, né, espero lançar talvez nesse ano ou no próximo, se a editora me contemplar com isso. Eu só queria dizer o seguinte, Guilherme, eu estou indo para a Feira Literária de Poços de Caldas agora esse fim de semana, dia 7, no sábado, no domingo eu falo na Feira Literária de Poços. Temos Festival
Literária de Canoas, no Rio Grande do Sul, em agosto. Flipelô, aqui também em agosto. A Feira Literária de Paraty, vamos participar esse ano também. Tudo pelo SESC, que tem apoiado o livro, né, e que já estava fazendo a edição do prêmio para esse ano também. Muitos eventos aí, né? Muitos eventos e sucesso. Obrigado. Obrigado. E a dica para esse fim de semana é a peça Ele é Outro, ensaio sobre fronteiras, que está em cartaz na Escola de Teatro da UFBA. A entrada é gratuita e o espetáculo começa às 20 horas, com distribuição de senhas 1 hora antes do espetáculo. E não deixe de conferir os outros programas que estão na nossa web TV do Bocão News. Até a próxima!